A todos. Boa noite àqueles que estão na internet, né, nos vendo também. Sejam todos bem-vindos, e eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de voltar a essa casa. Eu já estive há muitos anos atrás, justamente por conta de um curso de atendimento fraterno que nós aplicamos nessa casa. Inclusive, na época veio a minha esposa, veio o Hélio também, que hoje é presidente da USE Regional de Sorocaba, e foi muito bom o nosso bate-papo. Para quem estava naquele dia, me conhece um pouquinho como é a dinâmica da minha explanação. Para quem não sabe, é um bate-papo, né? Da mesma forma que eu vou expor algum conteúdo, eu gostaria que vocês pudessem colaborar comigo. Além da espiritualidade que eles já estão me inspirando, eu gostaria que vocês colaborassem comigo também para não ficar falando o tempo todo, porque a troca de informações é aprendizado para ambos as pessoas. Pode ser assim? Então, ótimo. Eu trouxe um conteúdo, só não posso puxar muito, né? Eu trouxe um conteúdo, eu vou ficar meio de lado, justamente para que vocês possam ver o telão. Bem-aventurados os aflitos. Antes de eu entrar nesse conteúdo, eu gostaria de confessar a vocês que eu fiquei muito reticente, fiquei meio com o pé atrás. Porque normalmente eu gosto de abordar temas que eu já vivi, eu compreendo, eu coloco em prática. E quando se fala de evangelho, se trata de evangelho, quando a gente se fala de exemplos de Jesus, eu fico um pouquinho com o pé atrás. Porque eu não quero ficar falando coisas que eu não vivi, eu não ponho em prática, e eu acho que seria para todos nós isso. O ideal, o bacana, que pelos ensinamentos de Jesus, pelos evangelhos, as leituras, a interpretação, a internalização e colocar em prática, isso fosse realmente todo dia. Então, antes de eu entrar nesse tema, e até uns 2 temas também desse mesmo capítulo, que é o capítulo 5, das bem-aventuranças, eu pensei bastante. E aí, eu refletindo, eu comecei a pensar, bom, talvez eu não esteja assíduo no caminho, mas eu estou começando, estou dando os primeiros passos. Para que isso possa aflorar muito mais, eu preciso falar disso. Eu preciso aprender mais sobre isso, eu preciso externalizar, eu preciso contribuir e também as pessoas possam contribuir comigo sobre esse assunto. Então, bem-aventurados os aflitos. O que seria realmente bem-aventurados os aflitos? Alguém já parou para pensar e pesquisar se realmente todos os aflitos são bem-aventurados? Se bem-aventurados são todos os aflitos? Alguém já parou para pensar sobre isso? Não? Não? Dependendo do jeito. Pode ser. Vamos ver se é isso mesmo que a nossa amiga está falando. Bom, se ele mudar, né? Me ajudar e mudar. Não está configurado. Não precisa. É que não está configurado aqui. Espera aí, só um minutinho. Vou só mudar o... Pode explicar. Então, por favor. Então, eu procurei na internet para saber o que realmente são os bem-aventurados, né? E eu achei realmente um significado. Vamos ver se ela consegue isso. Qualquer coisa eu posso... Pode ser que qualquer coisa eu mudo aqui também. Deixa eu ver. Demorou. Então tá bom. Então vou voltar um pouquinho. Tá. Agora deu. Então, no dicionário, eu procurei o significado de bem-aventurados. E diz lá, pessoas que têm prosperidade. Quem é próspero e afortunado, feliz. Tá. O significado é todo esse. Mas por que o aflito, aquele que sente dor, aflições, ele é uma pessoa feliz?
Porque na tradução do dicionário está isso, né? Uma pessoa próspera, feliz. Será que tem alguma coisa a ver com prosperidade e felicidade? O que vocês acham? Eu fiquei muito confuso quando eu procurei, né? Mas é assim, tem alguns estudiosos na época, quando eles começaram a estudar o Evangelho, eles fizeram a pesquisa sobre os bem-aventurados. E viram que na época de Jesus, os apóstolos, ou melhor dizendo, na época de Jesus, na tradução grega, realmente é felicidade. Então, se você procurar a maioria dos dicionários na internet, está lá que felicidade é a tradução dos bem-aventurados. E eles acharam realmente. Porém, Jesus era aramaico. E a tradução é diferente. E eles foram pesquisar o que eles acharam. A tradução de bem-aventurados para Jesus realmente, no monte, aonde ele disse, né, as bem-aventuranças, o que seria? São aqueles aflitos que avançam, seguem, não estagnam. E aí os estudiosos começaram a perceber, acho que faz mais sentido do que a questão da felicidade. Mas vamos ver se realmente a felicidade vai entrar nesse meio termo. Agora mudou. Vamos lá. Na Gênesis, eu trouxe lá para vocês, só que agora mudou junto. Eu tirei lá da Gênesis assim: Deus é inteligência suprema, é soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. E essa pergunta eu trago para vocês. E por que ele permite que seus filhos sofram, passam por aflições? Se ele é justo e bom, por que Deus coloca essas situações em nosso caminho? Alguém poderia me dizer? Livre-arbítrio. Se você for pensar que Deus é uma pessoa, aí a gente ficaria nisso, nossa, por que ele faz isso com os filhos? Mas pensando em Deus como uma energia suprema, você imagina que o que você faz, você recebe. Então, é que meio que você dá, você recebe, a reação faz parte das leis naturais? Das leis, né? Então, aí você sofre. Estamos começando a entrar nas reflexões. Quem mais falou aí? Ele coloca no coração de cada um à sua disposição o trabalho de buscar a verdade. Tá, mais uma reflexão. Perfeito, senhor Manuel. Fundo? O que é? Eu penso que não adianta a gente só pensar em Deus na hora do eu creio que isso é um teste para provar o amor da gente por Deus. Na hora do sofrimento, muita gente abandona, cai fora. E não pode, porque na hora da alegria é muito fácil. Deus, eu estou aqui. Mas no sofrimento é difícil. Mas será que talvez a maioria de nós fazemos isso? Na aflição, ai, Deus me ajude. Ou reclamando pelos cantos, justamente. Então, tivemos algumas reflexões bacanas aqui. Então, seguindo. Bem-aventuranças, que está um pouquinho apagado, tá? Bem-aventurados os aflitos, realmente aqueles que avançam. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá ruim, né? Eu acho que é por causa da lâmpada. Por causa da lâmpada. Mas eu vou lendo para vocês. Então, aqui, que são realmente os que avançam com a dor. O que seria avançar com a dor? Jesus quis dizer no monte, né, quando ele estava pregando, que realmente aqueles aflitos que vão chegar às bem-aventuranças, aqueles que sofrem com resignação, sem reclamar, talvez agradecer tudo pelas dores, e talvez que essas dores
sejam realmente o aprendizado, um instrumento de evolução de cada um. Mas o que acontece normalmente é que nós costumamos reclamar o tempo todo e às vezes até julgar. Pô, você não está vendo que eu estou passando por uma situação tão ruim, por que você não me ajuda? Não é justo e bom? Mas normalmente nós somos dessa forma. Então nós precisamos começar a refletir de uma forma diferente. Então, dentro do Evangelho, para a gente entender, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Antes de reencarnarmos, nós, na programação reencarnatória, muitas das vezes nós pedimos para ser ricos, ser pobres, vir em famílias perturbadas, cheias de problemas, mas justamente passarmos talvez por expiações, talvez por provas, talvez pelos dois. Então, aqueles que estão em vida hoje, vamos imaginar nós aqui, passando por uma situação de pobreza financeira, mas sabendo que essa pobreza, eu falo sabendo, mas é um saber inconsciente. É igual às leis divinas. Não matarás, não roubarás, isso já existe em nós. Mas, infelizmente, a gente ainda continua pecando. Infelizmente, mesmo sabendo. Então, aqueles pobres, realmente, que aceitam a sua pobreza com tranquilidade, trabalhando, sem reclamações, ajudando as outras pessoas, Jesus quis dizer, sim, que esses estão preparados os reinos dos céus. Porém, aqueles que reclamam, que brigam e falam misericórdias contra Deus, contra Jesus, esses não entram no escopo dos bem-aventurados. Pelo menos por enquanto, até o momento de mudar a chave, de aprender como realmente nós devemos agir. Temos lá, bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados em um momento. Tem muita pessoa passando fome hoje, no nosso Brasil, muitas. Mas pela doutrina espírita, não necessariamente que é uma regra, mas vamos pelo raciocínio. Muitos daqueles que comem hoje de um lixo, talvez, não é uma regra, foram aqueles em vidas passadas que recusaram talvez uma comida para o seu semelhante, para um pobre, um miserável, jogou comida fora, não deu aquela devida importância para aquele alimento. Desperdício. Ou seja, na programação reencarnatória, filho, você vai ter que mudar isso. O que você prefere? Eu acho que eu preciso passar pela prova da pobreza. E ele vem com a pobreza, e quando ele vem na consciência para a mudança mesmo, ele aceita a pobreza na maior tranquilidade. E aí é onde Jesus, que esses serão saciados em breve, talvez. Bendito sois vós que agora chorais, porque um dia vai rir. Aquele que chora pelo outro, pela ver a desgraça do outro, a pobreza do outro, né, de ver as imperfeições do outro, que se dói pelo outro. Talvez ele não chore para os outros verem, mas internamente ele é uma pessoa triste de ver o seu semelhante assim. E um dia, sim, estará preparado um momento pleno para essa pessoa. Então, essas pessoas que o Evangelho nos traz, justamente, é para mostrarmos que esses são os bem-aventurados, os aflitos. Esses estão sentindo dor, mas eles são bem-aventurados. Para esses estão preparados os reinos dos céus. O mundo, talvez, próximo de felicidade, porque o nosso não é. Algum comentário, alguma pergunta? Não?
Porém, tem aqueles que provocam a dor. Pegando essa linha de bem-aventurados aflitos, tem aqueles que provocam as próprias dores. Em um momento, quando eu falei lá atrás que porque Jesus permite que seu filho chore, eu não dei o exemplo que eu acabei esquecendo, vou dar agora. O exemplo que um amigo nosso deu no ano passado, que foi explanar lá na nossa casa, ele deu um exemplo fascinante. Nós reclamamos para Deus pela nossa situação. E o exemplo que ele deu o seguinte: muitos daqui são pais, têm filhos pequenos, já tiveram filhos pequenos, e sabem que quando eles estão na época de bebê, criancinhas, eles precisam tomar vacina, sim ou não? Precisam. Mas quando o bebê, a criança, vai tomar vacina, ela sofre, ela sente dor, ela chora? E por que nós levamos? Mesmo assim. E por que quando nós vemos os nossos filhos chorando, sentindo dor, mas mesmo assim nós levamos eles para tomar vacina? Hã? Para o bem deles. Vocês percebem a perfeição de Deus? Ele dá essas probabilidades para nós, essas possibilidades para nós, é justamente porque ele sabe que é o nosso crescimento, é para o nosso bem. Percebe só como que é? Deus é divino, é sabedoria pura. Então, voltando aqui, temos os que provocam a dor. O que seria aqueles que provocam a dor? São aqueles que colocam em um momento ou outro situações que levam a aflições. Já ouviram falar que nós trazemos cargas negativas ou imperfeições ou mazelas de vidas passadas para essa reajustar? Já ouviram falar? E nós precisamos trabalhar. Em muitos momentos nós conseguimos trabalhar isso? Nem sempre. Se eu sou uma pessoa maledicente, eu preciso falar mal de alguém, senão eu não vou dormir bem, né? E aí, eu com a minha língua enorme, eu falo mal de alguém. A pessoa se arde, fica irritada, irada, ela pode até me agredir por conta disso. Se ela me agredir, eu não vou gostar. Eu posso retribuir novamente. Então vai ficar aquele jogo. E de alguma forma, internamente, eu vou me entristecer, eu vou me irar, ficar bravo, sentir dor, eu vou sentir aflições. Por que eu vou sentir aflições? Porque eu estou provocando ainda. É o mesmo, vamos imaginar, para quem dirige aqui, eu tenho 5 litros de combustível dentro do meu carro, do tanque do carro. Eu preciso ir para São Paulo. Deus vai me ajudar com esses 5 litros. E vou. E o que vai acontecer? Nós vamos ficar no meio do caminho? Nós vamos ficar no meio do caminho, que esses 5 litros não dá. Talvez nem... até Sorocaba dá. Só se for um carro bem gastão. Mas mesmo assim, eu causei, porque eu vou ficar parado no meio da estrada, num perrengue, vou ficar bravo, irritado, se tiver a família junto, eu vou começar a brigar. Enfim, é só um exemplo tosco para a gente entender que aqueles que provocam a dor são mais ou menos igual a esses. E, infelizmente, nós, no dia a dia, nós provocamos as nossas dores. Infelizmente. Vocês sabiam que todo santo dia nós nos recordamos por que nós estamos passando por aflições hoje? Vocês sabiam? Aqui, em vigília, a gente não sabe. A gente tem uma dor ou outra, a gente não sabe por quê. Mas quando nós vamos dormir, no desdobramento, né, aí nós começamos a recobrar. Né, no plano espiritual, nós começamos a recobrar tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fomos, tudo aquilo que nós precisamos trabalhar. Então, todo dia que nós acordamos, nós trazemos conosco essa necessidade de mudança e sabemos muito bem o porquê nós passamos por sofrimentos.
Vocês sabiam disso? Vamos refletir. Agora mudou. Então, eu trouxe para vocês entenderem na questão dos que provocam a dor, dos aflitos, no livro Instrumentos do Tempo, de Francisco Cândido, com Emmanuel. E aí, Emmanuel traz assim: os aflitos classificam-se em variadas expressões. Temos aqueles que choram por se sentirem inibidos para a extensão do mal. Aqueles que não conseguem fazer o mal de alguma forma, eles ficam constrangidos, eles ficam irritados, eles ficam irados, eles não se conformam. É o exemplo que o livro traz. O outro exemplo, há quem se torture por não conseguir vingar-se. Vocês acham que tem bastante ao nosso redor pessoas vingativas? Sim ou não? Tem alguém do lado? Não olhe. Assim, na nossa reunião mediúnica, eu atendi um caso. Chegou uma irmã, né, que espírito não tem sexo, mas ela estava se postando com o sexo feminino, e ela chegou numa doçura, falando assim: adoro esse lago, esse bosque é lindo, essas plantas, essas borboletas, esses animais. Eu gosto de tudo isso. Mas tomei um susto. A pessoa estava falando doce, mas daqui a pouco ela voltou para mim assim, mas mudou a chave. Eu quero me vingar dessa pessoa. Ela tirou a vida da minha família inteira. Do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, me deixou por último para eu assistir. E depois me matou também. E ele está aqui hoje. Eu estou atrás dele e eu vou me vingar. Gente, eu já atendi muitas pessoas, muitos casos. Mas esse foi, não da questão dos mais difíceis, mas dos seres inflexíveis, por conta justamente da vingança. Veio a mãe desencarnada para acolher essa pessoa, a filha. Ela não quis dar um abraço na mãe. Não quis ver a mãe. Ela estava tão focada na questão da vingança, ela não queria nada. E sentia amor pela mãe. Diz ela que o pai e os irmãos também estavam juntos. Imagine, se já tem um encarnado ao nosso lado que é nosso mal e já faz mal para a gente, né, vibratoriamente, já faz. Imagine uma família inteira. Por isso que existe o atendimento fraterno, né, para que possa ajudar a gente nessa questão. Então, na questão da vingança, ela é muito complicada. Eu trouxe esse caso para vocês para que existe casos que demora para reverter. A pessoa precisa passar por muitas vezes dentro da casa espírita, precisa ter muitas reflexões para que ela possa realmente entender. Isso também é o nosso papel, até mesmo para quando a gente conhece alguém, começar a plantar sementes, né, para que ela mude essa sintonia. Justamente. E a maioria delas são muitas encarnações. Né? São muitas encarnações. Não necessariamente que ela tenha passado por isso na última encarnação. Pode ser que isso tenha acontecido 3, 4. E isso fica nela, Sim, fica presa. Então, dando continuidade, ó. Aqui, existem os que declaram infelizes com a prosperidade do próximo e se enfurecem com a impossibilidade de lhes ultrapassar o progresso econômico ou espiritual. Pessoa invejosa. Pessoa invejosa, ela sofre ou não? Ela sofre porque ela não tem o que o outro tem. E ela sofre muito mais ainda quando o outro que tem não dá bola para ela. Sofre. Então,
essas pessoas, esses casos que o livro nos traz, infelizmente, eles não entram no escopo dos bem-aventurados, os aflitos. Porque nem todos os bem-aventurados, aflitos, vão entrar no escopo de Jesus. Então, aparecem aqueles que se afirmam infelizes por não poderem competir com o luxo de que se confia a extravagância e a loucura. Surgem muitos em lágrimas de inveja e despeito à frente dos vizinhos, interessados na educação e na melhoria da vida. Tem algum vizinho invejoso aí, não? Alguém tem aí? Graças a Deus eu não conheço. Do meu lado, pelo menos eu não conheço, não. Eu não conheço quem ser. Talvez tenha, mas eu não conheço, não. Mas existe vizinho invejoso. Então, infelizmente, também ele está um pouco distante dos bem-aventurados. Vamos mudar. Vou esticar o fio aqui. Não está querendo mudar. Aqui. Aqui. Estou aprendendo, tá vendo, mexer aqui. Então, falamos da questão dos bem-aventurados, dos sofrimentos e tudo mais. Pergunta é, de onde vêm essas dores, essas aflições? Pior que eu já falei, né? Vocês já vão saber. De onde vêm essas dores que sentimos? Essas aflições, essas perturbações, que muitas das vezes não conseguimos dormir à noite, perdemos noite de sono, pensando nas contas para pagar e muito mais. De onde vem tudo isso aí, gente? Ninguém? Dou-lhe 1, 2, 3. A dica está aqui. Embora que muitos não deu para ler. Causas atuais e anteriores de aflições. O que seria causas atuais e anteriores? Causas atuais, nós já falamos, aquelas situações que hoje, mesmo sabendo que não devo fazer, continuo fazendo. Hã? Justamente. Sei que não devo, mas vou e faço, porque se eu não fizer, eu vou ficar pior. Então é melhor eu fazer. Então, é mais ou menos assim que são as causas atuais. E as anteriores das nossas aflições são aquelas cargas energéticas que nós trazemos de vidas passadas. Um exemplo. Quem gosta do filme Gladiador? A minha esposa adora. Filme Gladiador, levanta a mão. Alguém sabe? Gostam? Vocês sabem por que vocês gostam desse tipo de filme? Hã? A gente tem afinidade, será? Afinidade com o assunto, com o filme. Porque se a gente gosta de assistir um determinado filme, alguma coisa tem. Então, trazendo para uma reflexão, digo a vocês que quase 100% eu vivi nessa época. Ô, de ação. Pensilvânia, você já morou em Pensilvânia? Ela falou que gosta de filme de vampiro. Olha lá. Alguém trouxe alho aí? Então, eu me identifico bastante com essa linha de filme, porque é como se eu me projetasse até lá. Então, pegando por esse raciocínio, percebe, eu me imaginando como era há 2000 anos atrás, comparado hoje, melhorei muito, muito. Porém, eu tenho muitas coisas ainda para resolver. Mas essas cargas eu estou trazendo de vidas passadas. Cada encarnação, nós vamos melhorando um pouco, nós não voltamos, às vezes nós paramos, estagnamos, mas não voltamos, não regredimos. Mas nós precisamos caminhar.
melhorar constantemente. Sim ou não? Sim. Então, as causas anteriores de todas as nossas aflições de hoje, justamente, são todos esses reflexos que nós trazemos. Se isso faz a gente sofrer, sentir dor, por que que ainda continuamos do mesmo jeito? Mas nós sabemos que o vício não é bom, mas nós gostamos. Por que que não abrimos mão, não abandonamos os vícios? Porque quando a gente fala de vício, a gente pode pensar, drogas, né, cigarro, bebida, mas vício tem vários, muitos. Inclusive, agora nós temos isso, né? Alguém consegue ficar sem isso aqui durante 1 hora? Justamente. Consegue, que benção. Teve um dia que eu fui fazer palestra e esqueci em casa. É como se eu tivesse chegado no centro sem um braço. Me faltou alguma coisa. É interessante isso. É como se eu tivesse me faltado um membro. Por quê? Isso faz parte de nós. Faz parte de nós. Então vamos lá, vamos seguir. Eu trouxe algumas reflexões, não sei se todos dá para ver. Diz assim: imperfeições morais, brechas psíquicas. Então são brechas que nós damos para irmãos menos esclarecidos do plano espiritual, para que eles usem todos os recursos que nós damos de bandeja para inflamar, jogar um pouquinho mais de álcool, mais de gasolina no fogo, para que a gente possa aprontar cada vez mais. Então, uma delas, invigilância. Aprendemos na doutrina espírita que devemos vigiar e orar, ou orar e vigiar o tempo todo. Mas o tempo todo nós estamos vigilantes? Não. Então, já é uma das coisas que nós devemos tomar cuidado. Ideias negativas, profundas, vingança, já falamos. Pessoas muito revoltadas com tudo. Tá? Pessoas medrosas. Por que eu sinto tanto medo assim? Por que eu tenho tanto medo de altura? Sei lá, né? Pessoas impacientes. Acredito que todos que estejam aqui são pacientes. Pessoas pacientes, é isso? Não. Mas a Débora falou que vocês eram tudo mais evoluído que o pessoal de Sorocaba. Não tem pessoa paciente aqui? Eu também estou junto com vocês. Infelizmente, que é uma das imperfeições que eu estou lutando muito, né? A minha esposa está junto e não deixa eu mentir sozinho. A impaciência é terrível, gente. Irritação. Quando você fica impaciente, automaticamente você fica irritado. Ansioso também você fica, não fica? Vocês percebem que uma coisa puxa a outra? Pessoas prepotentes, preconceituosas, em todos os setores. Se mudar. Peraí, gente. Remorso. Eu faço algo por alguém, eu maltrato, eu falo mal, mas depois me bate um negócio ruim, como se fosse um remorso, que é um remorso, que ela faz, mas ela depois se arrepende do que faz. Mas no dia seguinte ela continua fazendo. É uma perfeição. Não é uma brecha que nós abrimos por conta disso? Sim. Ciúmes. Pessoas inseguras normalmente têm ciúmes. Pessoas que não conseguiram resolver algo no passado sentem ciúmes. Ciúmes básico é normal, mas não pode extrapolar. Pessoas egoístas, avarentas, maledicentes.
pessoas intolerantes. Uma pergunta que eu digo a vocês, sejam sinceros. Alguém daqui se encontra nessa lista aqui? Levante a mão. Todo mundo? Ó, eu vou levantar as mãos, as duas. Não, pode levantar. Trago uma bela de uma notícia para vocês se o computador mudar. Eita. Era para aparecer bonitinho aqui, mas tá meio vermelho, meio apagado. Me aparece uma palavra bem enorme aqui, ó. Para quem consegue ler, orgulho. O orgulho é o pai das imperfeições. Eu demorei para entender essa questão do orgulho. E quando eu entendi que eu era uma pessoa orgulhosa... Puxa vida. E o que é uma pessoa orgulhosa? Pessoa que não gosta de ser contrariada. Alguém conhece alguém? Pessoa que acha que sabe mais do que o outro. Alguém conhece alguém? Pessoa que nós já falamos, pessoa impaciente e intolerante. Pessoa chata. Pessoa chata. Orgulhoso é uma pessoa chata. E aí, eu tenho dó da coitada. Eu descobri que eu convivi com uma pessoa chata com um pouco mais de 50 anos. E não sabia. Quem que era? Eu, gente? Débora, eles estão falando que sou eu. Era eu. Descobri que eu era a pessoa mais chata. E a coisa mais chata é saber que é chato e conviver com você que é chato. Meu, é muito chato. Hã? Então não admitir que é chato. Mas aí você não admitir, talvez você camufle algo que você não quer ver. Você, quando não quer ver, deixa no porão, escuro, cheio de pó em cima, não mexe, porque se mexer o pó vai subir, vai começar a incomodar. Então, eu não sou chato. É melhor assim, né? Porque aí não vai incomodar. Porque quando eu descobrir que eu vou ser chato, que eu sou uma pessoa chata, eu vou ter que começar a trabalhar. Então, é melhor ficar quietinho no canto. Não assumir que realmente é uma pessoa chata. Então, todas essas imperfeições que nós trazemos de vidas passadas, infelizmente, elas causam todas as nossas dores. Todas as nossas dores. Se alguém não sabia disso, a partir de agora está sabendo. Se eu quero deixar de parar de sofrer, o que eu devo fazer? Parar de ser chato, gente. Então, seguindo, eu trouxe também do mesmo capítulo, bem sofrer e mal sofrer. Então, dessas chatices todas que nós falamos, dessas imperfeições todas, eu preciso aprender com elas, preciso trabalhar com elas, trabalhar todas elas. Consigo, daquela lista, trabalhar todas de uma vez só? Não. Escolho uma imperfeição e trabalhe ela, trabalhe. Porque aí vocês vão perceber que essa imperfeição vai ajudar as outras. Vocês lembram lá do impaciente, do irritado, né? E vai, é uma sequência. Então é difícil, talvez, para mim falando, né, no meu caso, impossível trabalhar todas. Então eu escolhi algo e comecei a trabalhar. E acaba refletindo. Então eu posso sofrer bem ou mal sofrer. Eu posso aceitar as minhas imperfeições e realmente trabalhar da melhor forma possível, sem reclamar, com resignação, ou eu posso ficar pelos cantos sofrendo, né, reclamando, sendo chato o tempo todo. Algum comentário? Às vezes transferir para chatice
Normalmente a gente faz isso. A gente transfere. A responsabilidade daquilo que não deu certo foi o outro, não foi você. Eu digo assim, o caso da pessoa depressiva, aí, um grande problema, inclusive, o companheiro ou a companheira, tá? Depressão é uma doença, a pessoa gravou que é aqui, estudar. Isso ensinou um rapaz hoje que a vida toda é depressivo. Para fazer o trabalho de casa, ela fica chorando. Reserva na médica, uma melhor até tudo, eu ideia. Segue os filhos, dá um trabalho espiritual, tudo é reflexo de outras passagens, né? Provavelmente. Depressão, doença da alma. Doença da alma, são imperfeições que nós trazemos. E alguns aceitam na boa, outros não. Até o ponto de chegar em uma depressão. Né? Isso é fato. E talvez, nesse caso, escolheu mal sofrer. Mal sofrer. E ainda tem que ver com suicídio. Não, envolve, pode agravar e levar, infelizmente. Pode falar. É importante a gente lembrar que o aceitar uma boa resignação, não no sentido de ficar estagnado, parar, eu sou assim mesmo, né? Que eu quero estudar minha vida. O aceitar uma boa, me corrija se eu estiver errado, o que você está querendo dizer é: eu observo, eu sei, eu percebo, aceito que tem esse sofrimento, então o que eu preciso fazer, agir, né, de uma maneira positiva, de ação, para mudar essa situação, e não aceitar no sentido de, vou ficar aqui acomodado, porque eu sou assim mesmo, karma. É isso aí. Perfeitamente. É isso aí. Esse que é a linha do raciocínio. Eu pedi mais 5 minutos aqui para a gente encerrar, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe rapidinho, vou ler aqui, ó, no mesmo livro, há infinitos gêneros de aflições nos vastos caminhos da vida. É por isso, nem todos os aflitos podem ser contemplados com a glória das bem-aventuranças. A palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmo. Assim, como o artista se vale da pedra, a fim de burilar a obra-prima da estatutária. Percebe? Isso faz com que as nossas aflições, resignados, é um instrumento de elevação, de evolução. E quem vai colher os frutos de hoje vai ser todos nós mesmos. Então é melhor a gente fazer um plantio sadio hoje para colher frutos bons do que semear coisas ruins. Mude. Converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas. A maneira do lidador, que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos. E então terás convertido as inquietações do mundo em breve em bem-aventuranças para a felicidade sem fim. Para a felicidade sem fim. Talvez esteja um pouco distante essa felicidade, mas ela existe. Lá que nós precisamos chegar. Mas para chegarmos até lá, nós precisamos caminhar, trabalhar com resignação, aceitar as nossas imperfeições para que fique um pouco mais fácil o nosso caminho. E finalizando, dentro de tudo isso que nós conversamos, ou nós pegamos os caminhos dos bem-aventurados, ou nós ficamos, o que fazer? Por onde eu vou? Qual caminho tomar? O da direita, formoso, caminho bonito, ou da esquerda, cheio de pedras, buracos? Qual o caminho que nós devemos seguir? Quem pegaria o caminho da esquerda, que é um caminho de terra, feio, cheio de buraco, levanta a mão.
E quem pegaria o caminho da direita, bonito, formoso, talvez o mais curto, levanta a mão. Gente, é assim. Pois é, a reflexão é, para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, com essa evolução, o Marcos um pouco melhorado, eu precisei pegar o caminho da esquerda. Porque me trouxe muito mais reflexões e aprendizados. Porque se eu tivesse pego o caminho da moleza, talvez para mim, tá? Não podemos generalizar, que talvez o caminho para o senhor seria o da direita, mas para mim o melhor foi o da esquerda. Mas, na verdade, quando o senhor escolheu o caminho, nunca tem assim, né? Siga bonito, seja... É difícil. Nós vamos ver lá no meio. Lá. É difícil, No comecinho é tudo bonito, né? É rosas. Gente, para a gente encerrar, para eu não apanhar da Débora, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Dentro dessa reflexão trazida essa noite? Ninguém gostaria? Jesus nos informa tudo isso. Hã? Jesus nos ensina tudo isso em poucas palavras. Justamente. O raciocínio é que nós devemos desenvolver e buscar o caminho onde nós vamos encontrar maiores empecilhos. Justo. Para não desviar deles e retomar desses empecilhos um caminho melhor. Com certeza. E a importância que eu ia dizer também, isso daí mostra, a importância da família nesse processo. A família é fundamental. E os maiores desafetos estão dentro de casa. Dentro de casa, infelizmente. Gente, muito obrigado por essa noite maravilhosa. O pessoal que está em casa também da internet, agradeço de coração vocês. Até uma próxima vez, estarei aqui com certeza. Obrigado, gente. Boa noite a todos.